Irmãos, aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma visão e uma direção. Então, ouça com muita atenção para que você entenda aquilo que o Senhor está falando através disso. Eu comecei a ter ontem à noite, de ontem à noite para hoje. Então, ouça isso com muita atenção. Como eu já falei outras vezes, irmãos, as coisas do Espírito não podem ser discernidas pela carne. Para o homem, as coisas de Deus é loucura. Então, ouça com atenção. Se você não tem estrutura, se você não está alinhado espiritualmente, simplesmente não assista esse vídeo. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui foi da visão. E nessa visão, dentro de um sonho, eu via o seguinte cenário. Tinham muitas pessoas dentro de um espaço esse que ele parecia todo coberto por vidro. E todos os dias, num determinado horário, tudo aquilo precisava ser trancado. E algumas pessoas ficavam trancadas ali dentro, ficavam fechadas ali naquele espaço. E tinha que ver assim uma proteção ali de que não podia ter nenhuma movimentação ali, a ponto de quem estava fora visse ou entendesse que essas pessoas estavam ali. E aí então eu entendi que essas pessoas que ficavam nesse espaço de vidro fechado, sempre num determinado horário, eram pessoas que eram denominadas como pessoas especiais, ou também veio a palavra como pessoas que tinham superpoder. E por que as pessoas de fora não podiam saber que elas estavam lá? Porque elas eram motivo de perseguição por causa de quem elas eram, especiais ou tinham superpoderes. E as pessoas de fora não podiam vê-las, porque se soubessem que elas estavam ali, elas eram motivo de perseguição, de medo e de espetáculo, mais um espetáculo no sentido de zombaria, como se aquelas pessoas fossem algo de outra espécie. Então se tornava um espetáculo, onde as pessoas pegavam para mostrar como espetáculo. E isso sempre acontecia, elas tinham que sempre ficar fechadas ali num determinado horário para se protegerem. E aí então, irmãos, depois disso, me veio a palavra. E a palavra que veio foi exatamente assim: se esconder não é o que o Senhor espera de nós, e não é o que é devido a nós. O Senhor mesmo disse na palavra dele: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Eu também o negarei. Então, irmãos, não é se esconder e nem se deixar de se levar por medo sobre você, não só confessar aquilo que você tem com o Senhor, mas sobre aquilo que Ele te designou a viver e a fazer. E isso é negar ao Senhor, é você deixar aquilo que o inimigo faz te fazer você se esconder, fazer você ficar amedrontado com aquilo que você carrega, com aquilo que te foi designado a viver e a fazer aqui na Terra. E então, irmãos, foi uma mistura de coisas. E aí, então, também veio sobre tudo que vem acontecendo nesses últimos dias, aqui na nossa nação. E, irmãos, isso é uma estratégia muito antiga do inimigo, eu já conheço essa estratégia. O que o inimigo faz? A gente está vendo, cada dia aparece uma coisa nova, de algo que foi alterado, de algo que foi acrescentado, é mais isso, é mais aquilo. E isso é uma estratégia antiga do inimigo, que ele cria ali um cerco de opressão, de medo, para que as pessoas se sintam acuadas e em reagir.
Então, ele vai aumentando esse cerco cada dia mais, estrategicamente, em opressão e em medo, para que as pessoas recuem, para que as pessoas achem que elas têm que, se não for conivente, se não aceitar aquilo quieta, ela vai ser ruim para ela. E isso é uma estratégia muito antiga, irmãos, do inimigo. Ele vai criando esse cerco ali de opressão e de medo, ele vai criando, ele não dá um espaço, ele vai criando uma situação em cima de outra situação, mas é para gerar este cerco de opressão e de medo para as pessoas, para que elas recuem, para que elas sintam medo e sintam essa opressão e que se sintam, né, acuadas a ponto de ficarem ali fechadas, para não reagir, para não viver, para não fazer aquilo que ela tem, aquilo que ela carrega. Isso é uma estratégia muito antiga, irmãos, do Império das Trevas, muito antiga. E o Senhor me trouxe à memória a palavra que Ele liberou no começo dessa semana. Qual que foi? Que depois você passa aqui e vê o vídeo que eu liberei no domingo. O Senhor falou: resiste. Essa foi a palavra que ele deu: resiste. Estejam totalmente cingidos com a armadura, com os itens da armadura de Deus em nós, ajustados. E aí, né, isso tudo ligou com isso que ele me mostrou de ontem para hoje, irmãos, de nós resistirmos e continuarmos na nossa posição e fazendo aquilo que o Senhor nos designou. Nenhuma opressão, nenhum medo, nada do que o império das trevas maquinar, irmãos, para tentar nos expor, para tentar nos envergonhar ou fazer como zombaria em cima de nós. Nada disso, irmãos, pode nos deixar com medo, pode nos deixar recuados. O Senhor também disse, eu fiz uma postagem ontem falando sobre isso, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Aí aqui que o Império das Trevas considera como superpoder em nós. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse equilíbrio em nós fazermos aquilo que nós temos que fazer, do qual Ele nos designou a fazer na nossa posição nele. Aleluia. Mas ter um equilíbrio de vivermos, claro, aquilo que Ele tem conosco e para nós, irmãos. Então é isso que eu tinha para compartilhar e para liberar, né? E a última coisa algo está sendo gerado, irmãos, no mundo espiritual. Esteja atento, esteja em consagração, esteja alinhado com os céus para você entender aquilo que está sendo gerado, aquilo que você tem para acessar, que está sendo gerado no mundo espiritual. Ouça tudo isso com muita atenção, irmãos. Isso não pode ser discernido pela carne. Teve mais algumas outras coisas, mas as demais coisas eu entendi que não é o momento de eu compartilhar com vocês. Então ouça com atenção tudo isso e faça a sua parte. Não recue. O Senhor liberou essa palavra. Resiste. Esteja totalmente cingido com a sua armadura ajustada. Aleluia. Aleluia.